bairro que fica próximo à cidade de Mauá, no caminho de duas avenidas importantes de Santo André, a Avenida Giovanni Battista Pirelli e a Avenida São Paulo. Ainda que periférico, o bairro conta com uma grande atuação de comércios. E o Parque Marajoara também é a área de um dos grandes artistas de nossa cidade. Talvez se eu falar o nome dele, Antônio Duque, você não o conheça, mas com certeza você já ouviu falar do Tota, ou pelo menos já deve ter trombado com algum grafite dele por aí. Tota é um dos precursores da arte de muro na cidade. Hoje, entretanto, Tota não se define mais como grafiteiro, mas sim como muralista. Eu comecei a me interessar por grafite, na verdade, teve uma coisa que antecedeu o grafite que foi o desenho mesmo, né? Eu já comecei até tarde, assim, eu não comecei desde criança, eu comecei a desenhar assim com meus, acho que 12 anos, 13, e eu gostava muito de copiar desenhos, né, principalmente do Maurício de Souza, né, e da Disney assim, né, Zé Carioca, na verdade. Né, o Zé Carioca gostava de desenhar Cebolinha, Mônica, enfim, e isso veio me trazendo uma certa segurança com o desenho, essas cópias. E mais tarde, já com 16 anos, eu já nessa transição de adolescência e tal, eu comecei a fazer, comecei a me preocupar em fazer algumas coisas assim várias coisas paralelas, assim, tipo, eu fazia pichação, né, no bairro, eu fazia parte de um grupo de baile com meus irmãos, que a gente fazia festinhas de garagem, na época que existia muito, eu era só ajudante. E aí o pessoal me pedia camisetas, tipo essa aqui, que tá da mão. E aí, com o nome da equipe ou da pessoa, e que foi me dando mais força. E também copiar a capa de discos da época. Eu sempre tive, assim, uma visão, talvez até um pouco equivocada, assim, do grafite sendo algo que pudesse ser da rua, mas que também você pudesse ser uma pessoa profissional também, né? Que se preocupasse em pegar aquela sua arte e de alguma forma ela te dá alguma direção profissional, né? Quando eu falo profissional, eu digo no sentido mesmo de você receber alguma coisa por aquilo, né? E eu comecei a fazer isso, uma prática disso, tanto é que eu fui, acho que um dos primeiros a ser um cara que pinta na rua, mas que se interessou pela parte de escrita de projetos, de estar querendo avançar. Inclusive, o meu trabalho, ele sempre foi muito focado, hoje não tanto, mas ele sempre foi muito focado no hip hop, né? E por que isso? Porque a gente tinha o grupo de baile que fazia as festas, então até os desenhos que eu fazia, eu me preocupava em pegar o tema, né, de alguém dançando, alguém pintando, alguém cantando, sempre tinha essa ligação nas imagens, né? E isso foi, de alguma forma, trazendo, vamos dizer assim, teve um tempo que eu pintei muito, que eu comecei meio que de estar assim como se fosse meio que uma moda, assim, sabe, de ter uma roupa pintada. O Tota, ele foi muito importante, inclusive, para fazer o bairro ele desaparecer um pouco das páginas criminais, sabe? E entrar mais na cultura e lazer, né? A gente começou a trazer o bairro para isso. Muita gente que hoje você fala assim, tá, mas quem que trouxe a arte aqui para esse bairro? Quem que começou tal? É o Tota. Tem outro ali. Você pode perguntar para quem você quiser. Ah, mas hoje tem outras pessoas. Lógico que tem outras pessoas. Mas e quem fez na época que ninguém queria fazer? Foi o Tota que fez. O bairro ele me influencia na resistência, porque a história do Centro-Ville, eu sei que alguém chorou para hoje a gente morando ali, eu sei disso. Não posso ser um cara que não vejo isso, né? De repente alguém que comprou uma casa, perdeu a casa e alguém está morando lá. Isso aconteceu. Mas eu posso falar para você que, levando para o lado mais romântico, a resistência foi muito forte, né? De quem esteve ali, de quem planejou, de quem esteve à frente, de quem, com pouca idade, sei lá, uns 20 anos na época, que estava na linha de frente, começou a mostrar para a gente mesmo que tinha coisas que a perseverança é que ia fazer valer, né? Então, eu aprendi a ser perseverante morando no bairro, né? Eu aprendi que nem tudo que dizem que é feio é tão feio assim,
Porque a gente, num bairro que só periferia mesmo, a gente conseguiu aparecer em alguns outros lugares, né? Por exemplo, em jornais, televisão, até em filme mesmo. Eu participei de um filme na Zona Leste, né? Enquanto morador do Centro Vive. E que assim, a gente começou por essa notoriedade, a gente começou a mostrar que até aquelas pessoas que pareciam invisíveis, elas começaram a aparecer, começaram a se impor, e isso tudo traz autoestima pra gente. Quem será que irá responder? No Parque Marajoara também podemos encontrar a sede da fábrica de cerveja Tutra Beer. E a gente vai trocar uma ideia agora com o André, o cara que elaborou essa marca de cerveja e criou os diversos rótulos comercializados por aqui. Meu nome é André Dutra, né? Tô com 43 anos de idade. Mexo com cerveja artesanal desde 2016, 2017, por aí. Na época eu fazia um trabalho político com movimentos sociais aqui no Grande ABC, mais especificamente com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E a gente promovia feiras com produtos provenientes da reforma agrária. Café, geleia, suco, doce de leite, tudo orgânico, né? Então nós fazíamos um trabalho político de divulgação desses produtos. E aí tem um amigo meu que nesse período 2016-2017 me convidou para curtir a página dele, da cervejaria dele, que fica em São Vicente, na Baixada Santista. Chama Nosotros, é o Ricardo, né? Aí eu curti a página dele no Facebook e achei muito interessante. Eu falei, poxa, ele produz cerveja na casa dele, né? Até então eu não conhecia nada de produção. Eu bebia cerveja, eu era um consumidor, mas eu não sabia como era feita a cerveja. Fui conhecer a produção dele lá em São Vicente e fiz uma proposta para ele, para pegar as cervejas e revender aqui junto com esses alimentos da reforma agrária, né? Porque tinha um pouco a ver, tinha esse link dos produtos com cerveja artesanal. Aí ele topou e acho que eu vendi durante uns 6 meses, mais ou menos. E nesse período, eu tinha um trajeto que eu fazia de Santo André até São Bernardo. E aí eu passava em frente uma brew shop chamada Breja Box, e todo dia tinha lá o cartaz, faça a sua própria cerveja. Tinha um banner, né? Bem na frente da loja. E aí teve um dia que eu parei, né? Fui me informar e acabei me inscrevendo, fiz o curso de cervejeiro, né? Caseiro. E aí não parei mais. Aí o primeiro rótulo que eu fiz foi do Carlos Marighella, na época, e do Lenin, né? Foram 2 estilos e 2 rótulos diferentes. E a galera gostou, né? Adorou a ideia e tal, e de lá para cá não parei mais de fazer cerveja. A nossa produção hoje a gente consegue mais ou menos uns 2.500, 3.000 litros por mês, né? Isso trabalhando num horário estendido, inclusive, né? Mas como a gente faz um trabalho muito artesanal, né? A gente fecha latinha por latinha, garrafa por garrafa, rotula uma a uma na mão. Então, muitas vezes é um pouco cansativo, né? Então, hoje nós estamos aí entre 1.000, 1.200, 1.500 litros por mês. Como a gente vende para outros bares, né? Pubs, restaurantes, lanchonetes, aí nós vendemos lata e garrafa. É o que o pessoal mais consome, principalmente por conta dos rótulos, né? A gente pode falar pela região do Grande ABC, né? É um polo cervejeiro, eu diria. A gente tem, inclusive, dialogado com outras cervejarias e alguns bares também, para a gente criar uma rota turística cervejeira aqui na região, né, do ABC. Nós chegamos a formar o início de uma associação chamada ABServa, onde nós reunimos 10 cervejarias, São Bernardo, Diadema, Santo André, tal, São Caetano, e a gente está dialogando, a gente está conversando para ver se a gente consegue formalizar essa organização, né? Mas cerveja artesanal é um universo muito, muito grande, né? Não só no ABC, não só Santo André, não só no ABC, nem no estado, mas a nível nacional, cerveja artesanal representa
3, 4% do mercado de cerveja. Nós fizemos uma parceria, na verdade eles conheceram nossa cerveja através do bar Aljaniá, que é um bar que fica lá na Bela Vista. A Vivi Torrico, que é a companheira do João Gordo, ela tomou, no João Gordo também no dia, eles tomaram, lá no bar eles tomaram a nossa cerveja, curtiram muito, entraram em contato com a gente, comigo, né, para poder revender lá no Central Panelaço. Porque eles tinham um bar também no Central Panelaço, era um restaurante bar, né? Hoje eles estão no Ipiranga, né? E aí eu forneci cerveja para eles, fiz uma cerveja também de um programa que o João Gordo tinha na 89, chamado Tique Nervioso, se eu não me engano. Era ele e o Marinho, tinha um programa na rádio. E aí eu fiz com o rótulo deles, né, do programa. Depois eu cheguei a participar do programa Panelaço, que eles têm um canal no YouTube. Enquanto ele fazia entrevista com um convidado, eles preparavam uma refeição vegana e eu entrava com a harmonização das cervejas, né? Foi bem bacana também esse período. Chegamos a fazer uma outra cerveja para ele chamada Frei Benedan. Benedan é o sobrenome dele, né? A gente até tem aqui, não sei se vocês já viram, essa daqui, tá vendo? Frei Benedan. Frei porque é uma Strong Dark Ale, essa cerveja era feita pelos monges, né? E aí o pessoal fez esse rótulo, enfim, tem os bichinhos aqui, porque ele também é vegano, né? Tem essa luta por essa causa. E é isso, foi assim que começou, a gente tem aí uma amizade, a gente acaba participando de várias atividades juntos também, né? Que o Parque Marajoara abriga a escola de samba da cidade de São Jorge, você sabia que o bairro também dá espaço para um outro tipo de dança? É aqui que também encontramos o grupo experimental Sapateia. Iago Amabis é um dos idealizadores e diretores do grupo experimental Sapateia. O conjunto foi criado depois que Iago, que é formado em balé clássico, também passou a se interessar por jazz e sapateado. E ele uniu tudo para tentar criar uma nova linguagem de dança. Meu nome é Iago Amabis, eu tenho 29 anos, sou nascido e criado aqui na cidade de São Jorge, Santo André, São Paulo. Sou formado em balé clássico e jazz, também tenho formação em fisioterapia. Bom, na minha prática de balé clássico, na minha formação, né, eu tive acesso a outras modalidades de dança, né, o lyrical jazz, o contemporâneo. E a partir dessa prática eu conheci o sapateado também. Foi assim também uma paixão à primeira vista. Eu conheci outro diretor que tem uma linguagem muito forte no sapateado, e a minha linguagem é muito forte, né, no balé clássico, no jazz e no contemporâneo. E nessas vontades que a gente tem de criar um grupo, a gente se juntou e falou qual seria a ideia de criar um grupo, né? O sapateado, ele é um sapateado com linguagem americano, e a gente quis trazer muito uma linguagem nova, né? Uma linguagem que trouxesse um pouco mais do Brasil mesmo, né? E aí a gente teve a ideia de tentar trazer um sapateado moderno, que seria essa terceira linguagem. Então a gente juntou esse contemporâneo, o lyrical jazz e o sapateado, e criou aí uma terceira linguagem, né? Uma linguagem que fosse um sapateado mais moderno, mais contemporâneo. Meu nome é Joana Chimi, de Cartapati. Meu nome é Fernanda Marufuji Lazuri. Eu, Roger Siqueira. Fazer parte do grupo, assim, é uma coisa muito boa, assim. Sinto que é uma coisa muito boa pra mim. Foi uma oportunidade que eu tive, assim, que no primeiro momento, assim, quando eu fiquei sabendo que eu fiz a audição pro grupo e eu fiquei sabendo que fui aprovada, eu vibrei, assim, fiquei muito feliz. E sou formado em balé clássico e de sapateado. E muito gratificante, assim, fazer parte do grupo. São muitas coisas que às vezes eles trazem de ideias que a gente fala, ai, mas e isso? Como que isso vai ficar? Então é algo que acho que a gente está descobrindo juntos, assim. E ensaiar aqui é realmente a prova de que a gente realmente gosta do que a gente está fazendo.
E esse foi mais um episódio do Santo André na Lupa, o seu programa especializado em desbravar os bairros da cidade de Santo André e suas diversas camadas culturais. Continue nos acompanhando nessa jornada e a gente se vê no próximo programa.